A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos continuar na nossa leitura diária, hoje os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Samuel. Então, pega a tua Bíblia e acompanha comigo lá. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalhas mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Hófine e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento israelita. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus. Como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então, os filisteus tomaram a arca de Deus e Hófine e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo da batalha de Siló e chegou lá no mesmo dia, para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Hófine e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel por 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca da lei de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido tinham morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudaram disseram: Tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou, não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: A glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagom, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro.
É por isso que até hoje os sacerdotes do Dagom e todos os que adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagom. Não podemos mais deixar que a arca do nosso Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhe perguntaram: Que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá, mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: Mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Capítulo 6. Já fazia 7 meses que a arca da aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: Que faremos com a arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: Se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem nenhuma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntou os filisteus. Os sacerdotes, os mágicos responderam: Mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus, pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações de tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra, e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quando o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 a uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E preste atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois, puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente eles olharam e viram a arca da aliança e ficaram muito alegres. A carroça, puxada pelas vacas, até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra, onde os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus
viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus o Senhor os 5 tumores de ouro, como oferta de pagamento pelos seus pecados, um por cidade, Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povos que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali, como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de Bet-Semes disseram: Quem pôde ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: Os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Amém. Amanhã eu te espero novamente para a nossa leitura. Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha vida, a tua vida, abrindo os nossos pensamentos, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. E fique na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.